Olá, no Dia Mundial do Coração, nada melhor do que a discussão e a informação, tanto para os profissionais da área quanto para os pacientes. E é isso que a Clínica Vivas proporcionou hoje. Trouxe vários convidados da área específica para discutir a saúde e principalmente voltada para os pacientes. Doutora Amanda, um evento importante para discutir, para levar informação e principalmente conscientizar todos da área, né? Exatamente. Nosso foco aqui foi reunir profissionais e especialistas, médicos cardiologistas, que eles compactam do mesmo pensamento que nós, que são tratar os pacientes que apresentam algum quadro de doença cardiovascular e pacientes que possuem interesse em cuidar da saúde, mudar os hábitos de vida e ter resultados excelentes no tratamento de reabilitação aqui no nosso espaço. E esse espaço é exatamente onde foi mostrado e onde foi conversado sobre vários assuntos de tecnologias, né, de diagnósticos, né, doutora Isabelle? Como é que é o papel da clínica aqui nesse parâmetro mesmo, né? Como é que vocês trabalham aqui para tentar fazer esse trabalho de fato multidisciplinar, sem entrar na seara do outro profissional? Perfeito, Érica. Aqui nós pensamos tanto no espaço como no nosso time, né, os profissionais, para que fosse um espaço completamente diferente de uma clínica convencional ou de uma academia, porque o perfil de pessoas que nós atendemos são pessoas que precisam realmente de uma atenção individualizada. Então, desde o acolhimento, a jornada do paciente aqui passa por uma consulta pessoal, personalizada, para que a gente conheça a história e os objetivos de cada um dos pacientes. Sejam pessoas que saíram de um procedimento, de uma internação, ou pessoas que já buscam por performance mesmo, prática esportiva. Então, estar aqui hoje, receber esses profissionais e ter a oportunidade de discutir as ferramentas que nós utilizamos, a estrutura e a nossa especialização faz com que lá na ponta, o mais interessado, que é o paciente, consiga saber desse serviço e consiga receber os benefícios dessa atenção. Doutora Beatriz, conta pra gente a importância dessa data como forma de conscientização das pessoas para os cuidados com a saúde e que de repente são cuidados até simples, né? Com certeza. As doenças cardiovasculares é a principal causa, né, de morte hoje. É uma doença extremamente prevalente na nossa população, muitas vezes assintomática. Então, daí a importância da gente ter essa conscientização de buscar um atendimento, de fazer exames preventivos e complementar também com o atendimento multidisciplinar, né? Além do médico cardiologista, a gente tem outros profissionais que atuam aí prevenindo doenças cardíacas e ajudando no tratamento também. Doutora Lília, a prevenção eu acho que é uma palavra mais importante que a gente possa falar em qualquer setor, né? Agora, especialmente da cardiologia, né? Sim, a prevenção é muito importante. A gente pode reduzir em até 80% das doenças cardiovasculares quando a gente tem bom estilo de vida, bons hábitos de vida. Isso impacta tanto na prevenção, como a gente falou, mas também no tratamento das doenças cardiovasculares. Quando a gente vê pacientes que aderem ao estilo de vida mais saudável, a gente tem uma resposta melhor ao tratamento, inclusive das doenças quando elas já estão estabelecidas. E a gente diminui mortalidade, diminui perda de capacidade funcional, então isso é muito importante. Quais seriam os maiores problemas nesse estilo de vida quando a pessoa já tem um evento cardíaco, já passa por algum infarto ou alguma doença relacionada ao coração? A gente procurar fazer esse tratamento gradual mesmo, assim, né? Tanto de melhorar a alimentação, melhorar a prática de atividade física, controlar o estresse que a gente vive hoje em dia numa sociedade muito estressante, melhorar a qualidade do sono, isso é extremamente importante, foi inclusive o que eu falei aqui hoje, aderência mesmo a tratamento, a questão de relacionamento, saúde mental, tudo isso está muito envolvido, os vícios, né? Então, tabagismo, etilismo, a gente sabe que tudo isso tem um impacto muito importante e vai interferir tanto na prevenção quanto também no tratamento. Doutor Guilherme, estava vendo aqui, acompanhei uma parte da palestra e umas observações do senhor com relação ao atendimento muito mais específico para as pessoas. Que diferença isso faz para o senhor enquanto cardiologista, enquanto cirurgião vascular? Bom, a gente na cirurgia vascular, a gente lida muito com a doença arterial periférica, que é uma doença obstrutiva que vai causando obstrução nas artérias das pernas e gera incapacidade de locomoção, podem gerar feridas nas pernas. E uma das grandes indicações e recomendações dos últimos guidelines é você fazer uma terapia física, um exercício físico supervisionado. Tem paciente que faz na academia ou faz na rua, mas o mais indicado é numa clínica de fisioterapia para você trabalhar capacidade funcional.
Isso melhora demais a qualidade de vida dos pacientes e reduz as complicações periféricas graves, quando você tem um tratamento feito de forma correta, com regularidade, que o paciente tem uma adesão apropriada. A tecnologia veio somar muita coisa, né? Eu estava acompanhando ali gráficos, quer dizer, você destrincha mesmo exatamente qual é o paciente, da forma como ele chega e da forma como ele sai, por exemplo, de uma sessão de fisioterapia. Sim, sim. Antigamente a gente tinha a gente era muito limitado por essa questão de não ter muita ferramenta. Hoje a gente tem diversas ferramentas que vieram para somar. As meninas têm uma monitorização muito maior, pulmonar, cardiológica e funcional de uma forma geral, que elas podem acompanhar, ditar as condutas de melhor, né, com mais controle e ter um resultado hoje muito mais otimizado. Então realmente a tecnologia veio para somar demais. Dr. Tales, mais importante do que o socorro ali, a gente precisa falar do pós, né? Do pós-infarto, do pós-evento que aconteça. Como é que é isso hoje? Realmente, o evento agudo, né, o infarto agudo, realmente é uma doença, uma situação muito crítica, pontual, porém que impacta muito no paciente, né? Aumenta muito, de fato, a mortalidade do paciente. Mas esse paciente, a gente hoje tem uma rede, né, tanto no serviço público quanto privado, que a gente tem atendimento precoce e a gente resolve muitos casos dos pacientes. Porém, quando ele sai do hospital, é muito importante a gente dar o seguimento, para o paciente não voltar para o hospital, né, para ter um novo reinfarto. Então, a gente sai com faz toda uma orientação, todo um segmento para ele fazer uma reabilitação cardíaca, para ele sair com a medicação correta e sair com adesão ao tratamento. Porque o nosso grande risco é do paciente deixar de tomar o remédio. Se ele deixa de tomar o remédio de maneira, seja um dia, ele tem o risco de ter um infarto agudo novamente. Então a gente tem que, de maneira rápida, porém precisa, a gente orientar o paciente, fazer o encaminhamento correto, para esse paciente fazer um tratamento adequado e ele não voltar para a sala de hemodinâmica, que é onde a gente faz o trabalho do infarto. E sendo assim, as chances aumentam imensamente dele não ter um reinfarto. Com certeza. Aí aumenta muito, porque a gente sabe que a doença ela é altamente prevalente e quando ela comete um vaso, né, no coração, tem grandes chances de outro vaso estar cometido. Mas se a gente atuar de maneira certa, precisa, e fazer, além de terapia farmacológica, a não farmacológica, a chance reduz muito. Então, assim, o tratamento ele é multidisciplinar e engloba muito a atuação da equipe da fisioterapia, a parte médica, para a gente prevenir que esse paciente volte para o hospital e volte para ter qualquer evento cardíaco. Muito discutindo principalmente no período de menopausa e pós-menopausa. Qual seria hoje, o que a medicina oferece para essa mulher que está ou no climatério ou no pós-menopausa? Então, a visão, né, da mulher é muito diferente, né, muito ampla, na verdade, porque todos os estudos, eles fazem muito em relação a homem. E hoje a gente vê muito essa questão da cardiologia da mulher, que ela veio para poder mostrar que o coração da mulher, ele é diferente do coração do homem, né? E as mulheres na menopausa, na pós-menopausa, né, no climatério, ela tem alterações muito graves e o principal foco é a redução de risco cardiovascular. Que todo mundo acha que o que mais mata é câncer de mama, mas na verdade o que mais mata na mulher na perimenopausa, no climatério, o risco cardiovascular dela aumenta e bastante. E sobre arritmias, a gente estava falando de arritmias, de apneia do sono, queria que você falasse um pouco sobre a importância das pessoas saberem e diagnosticarem isso quanto antes, né? Sim, nós estávamos conversando justamente aqui num evento de reabilitação cardíaca e pulmonar, a influência do sono na qualidade de vida das pessoas. E o fator que mais prejudica hoje o sono é uma síndrome que chama apneia do sono. É uma síndrome silenciosa que muitas vezes o paciente, mesmo tendo essa condição de forma grave, ele não consegue suspeitar. E no ambiente de consultório médico também é muito subdiagnosticado. Então, os principais alertas para os pacientes aquele paciente que tem uma noite de sono com horas adequadas, por exemplo, dorme 7, 8 horas por noite, mas esse sono não tem qualidade restauradora, então ele já acorda cansado, ele tem sonolência ao longo do dia. Então, esses somados ao fato do ronco, são os principais motivos que nos faz pensar em síndrome de apneia do sono.
E é uma síndrome que está relacionada ao aumento do peso, da pressão arterial, e na minha área, que é a eletrofisiologia, principalmente na arritmia mais comum dos idosos, que é a fibrilação atrial. É uma arritmia crônica que não tem cura, e um dos principais fatores é a própria apneia do sono. E a tecnologia vem favorecendo muito as medidas, os exercícios, os gráficos. A gente estava vendo ali de melhoras nessa apneia também, né? Sim. Uma vez que a apneia do sono é diagnosticada, e hoje a gente já consegue acesso à polissonografia bem mais fácil do que no passado recente, o tratamento ele é muito eficaz, né? O indivíduo, quando ele perde peso, ele cessa atividades, por exemplo, o consumo de álcool à noite, faz o tratamento com o CPAP, quando bem indicado, ele sente imediatamente que a vida melhora em qualidade, né? Em produtividade, em bem-estar.